Estou de volta para falar agora sobre a equação do segundo grau. A aula de equação do segundo grau vou dividir em duas partes, tá? Parte 1, parte 2. Equação do segundo grau geralmente é uma parte do conteúdo que as pessoas dominam, né? A equação do segundo grau, a gente costuma dizer assim, chegou na equação do segundo grau fica fácil. Só que eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas, tá bom? Vamos relembrar. Primeiramente, a forma da equação de segundo grau. Chama-se equação de segundo grau toda equação que vem nessa forma ou que pode ser reduzida dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, B e C aqui são números reais. A, B e C são números reais com a condição que o A tem que ser diferente de zero. A diferente de zero. Então, chama-se equação de segundo grau toda equação que vem nessa forma ou que pode ser reduzida dessa forma. A condição de A diferente de zero é porque se o A for igual a zero, zero vezes x ao quadrado, isso aqui desaparece. Aí a equação deixa de ser uma equação do segundo grau. Bom, raízes da equação. Raízes. Bom, gente, normalmente eu demonstro isso aqui, tá? Normalmente eu demonstro. As raízes são calculadas da seguinte forma. B ao quadrado, calcula-se esse número aqui chamado de discriminante da equação. Esse delta é chamado de discriminante da equação. Daqui a pouco eu falo por quê. Calcula-se o número delta, chamado de discriminante da equação. E em seguida, as raízes são obtidas da seguinte forma. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Isso aqui é a fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Normalmente eu demonstro essa fórmula aqui em sala de aula. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, se numa outra oportunidade eu posso até demonstrar em uma aula presencial. Aqui, por ser uma aula de vídeo, eu gasto um bom tempo para fazer essa demonstração, então eu acho que não convém. Fica com outra oportunidade. Mas, primeira coisa, calcula-se o delta, que é o discriminante da equação, b ao quadrado menos 4ac, e em seguida as raízes são obtidas a partir dessa fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui nós costumamos dizer que saem duas raízes, x' e x2'. Ao considerar o sinal positivo, uma delas. Ao considerar aqui o sinal negativo, encontra-se a outra. As raízes são x' e x2'. Bom, por que o delta é chamado de discriminante da equação? Ele é chamado de discriminante da equação porque, dependendo do delta, sendo ele positivo, negativo ou zero, ele que vai nos dizer qual a natureza das raízes. Então, natureza das raízes da equação do segundo grau. Quanto à natureza das raízes, temos o seguinte. Quando o delta for positivo, se e somente se, quando delta é maior que zero, essas duas raízes serão reais e diferentes. As raízes x' e x2' são reais e x' é diferente de x2'. Então, quando o delta é positivo, as raízes x' e x2' são raízes reais e desiguais, reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, isso acontece se e somente se as raízes x' e x2' são reais, elas continuam sendo raízes reais. Só que agora, com x' igual a x2'. Delta positivo, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, delta menor que zero. Isso significa que não existem raízes reais. Quer dizer, repare que eu escrevi aqui que delta negativo não existe raízes reais. Não estou dizendo que não existem raízes. Elas existem, só que elas não são raízes reais.
vou escrever aqui uma observação. As raízes existem, mas as raízes são números. As raízes são números complexos. As raízes são dois números complexos. E o que são números complexos? Bom, mais adiante eu posso comentar sobre isso. Não aqui nessas aulas de vídeo. Nas aulas presenciais, se alguém me questionar, nós podemos voltar e falar sobre isso aqui. Não vamos tomar nosso tempo aqui agora com isso, que isso não é tão relevante assim. Então, o que importa é isso aqui, ó. Delta maior do que zero, as raízes são reais diferentes. Delta igual a zero, as duas raízes são reais iguais. E delta negativo, não existem raízes reais. Bom, eu vou voltar aqui no início da minha fala. Equação de segundo grau é até da equação que vem nessa forma, ou que pode ser reduzida a essa forma. Duas questões. A primeira, resolva a equação cinco x sobre 1 sobre 2x menos 3x e isso igual a zero. Não parece, mas essa equação proposta aí é uma equação do segundo grau. Não parece, mas é. A questão relativamente simples, mas você pode acreditar. Essa questão, quando proposta em sala de aula, muitos erram, muitos erram. Eu vou te mostrar por que eles erram. E eu quero também, com essa questão, fazer um outro comentário aqui importantíssimo. Importantíssimo. Vamos à solução. Olha, eu vou deixar de fazer uma coisa aqui que eu deveria fazer logo no início da solução. Mas eu não farei porque eu quero mostrar para vocês aonde que muitos erram ao resolver essa questão. Aqui eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí esse 2x aqui só multiplicando. Então já vou reescrever lá 2x vezes 5x. 2x vezes 5x vai dar 10x ao quadrado. 10x ao quadrado. Menos, o resto só vou recopiar. Menos 3x. E isso igual a zero. Repare que isso é uma equação de segundo grau. É uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c e isso igual a zero. Com a igual a 10, b igual a menos 3 e o c não aparece porque ele vale quanto? Zero. Para resolver essa equação, como c igual a zero, não há necessidade de você calcular o delta. É claro que se você resolver utilizando o delta, você vai chegar nos mesmos valores que eu vou encontrar. Mas aqui, como ela é incompleta, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso colocar x em evidência. Colocando x em evidência, o que fica entre parênteses? Entre parênteses aqui vai ficar 10x menos 3. E isso igual a zero. Aqui nós temos um produto, uma multiplicação. Isso aqui é um número vezes outro número. Esse número vezes esse. E isso tem que dar zero. Quando que um produto é igual a zero? Um produto é igual a zero quando um dos fatores é zero. Então, se ao multiplicar esses dois números o resultado é zero, ou esse primeiro número x é zero, ou 10x menos 3 é igual a zero. Muita gente faz esse tipo de coisa aqui de maneira muito imediata. Aí não sabe nem o que está fazendo. Guarde isso que eu estou te falando, que vai te ajudar em outras questões. Um produto é igual a zero quando um dos fatores é zero. Para que esse produto seja zero, ou o primeiro valor é zero, ou o segundo valor é zero. Aqui eu já tiro um valor de x. E daqui eu tiro outro valor de x. Passo o menos 3 para lá e o 10 dividindo. Vou fazer direto aqui, ó. X igual a 3 décimos. X igual a 3 décimos. Então, qual o conjunto de solução da equação? O conjunto de solução da equação está sendo 0, 3 décimos. Olha, bonitinho, ok, mas isso aqui está errado. O que está errado? Está errado o seguinte, eu não posso aceitar esse valor aqui como solução, por isso que muita gente erra. Dá isso aqui como resposta, ele dá esse valor aqui como resposta. Dá esse valor aqui como resposta e x não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Não pode ter zero aqui no denominador.
Aqui o x aqui não pode ser zero, aqui ficaria 1 sobre 0 e não existe divisão por zero. Então, por isso que esse valor aqui não pode ser aceito. E muita gente dá esse conjunto de solução como resposta. Então, por isso que eu disse no início da minha questão o seguinte, olha, eu vou deixar de fazer uma coisa aqui que eu deveria fazer. Logo no início, sabe o que eu deveria ter feito? Deveria ter feito isso aqui, ó. Condição de existência. X aqui, como ele está no denominador, x tem que ser diferente de zero. Então, o melhor é fazer isso no início da sua solução. Impor a condição de existência, exatamente para no final ali você não errar. Então aqui, x igual a zero, agora eu vou desconsiderar esse valor, x igual a zero não convém, eu não posso aceitar como solução. Então a resposta, o conjunto de solução, apenas 3/10. Pronto, essa é a raiz da equação. Só um lembrete que eu falei na primeira aula de vídeo, quando eu falei de equação de primeiro grau. Se 3/10 é raiz, significa que se você substituir esse valor aqui, aonde tem x aqui, se você colocar 3/10, esse valor satisfaz essa igualdade. Agora vamos para a segunda questão. Questão 2. Equação do segundo grau. 2x ao quadrado menos mx mais 3 igual a zero. Admite duas raízes. Essa equação admite duas raízes reais e iguais. Ela admite duas raízes reais e iguais. Determine o valor de n. Determine o valor de n. Bom, a equação dada admite duas raízes reais e iguais. Determina o valor de n. Questão simples, bem simples. O que eu quero aqui é reforçar o que eu falei sobre a natureza das raízes da equação do segundo grau. O que foi falado? Delta maior do que zero, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E delta negativo, duas raízes reais diferentes. Então, aqui, quando ele fala que essa equação deve ter duas raízes reais e iguais, eu vou escrever aqui já na minha solução. Duas raízes reais iguais. Então, devemos ter, já que ela deve ter duas raízes reais iguais, eu vou escrever, devemos ter delta igual a zero. Devemos ter delta igual a zero. Logo, vamos calcular o delta? O delta dessa equação é b ao quadrado. O b vale menos m, então aqui fica menos m ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que vale 2, que multiplica o c, que vale 3. E isso tem que ser igual a zero. Bom, sem maiores detalhes. Olha o que eu vou fazer. Menos m ao quadrado dá m ao quadrado. Isso igual. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes 3 dá menos 24. Passa para lá, mais 24. Comentário. Se m ao quadrado é igual a 24, operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, m igual a raiz quadrada de 24. Só que, tem um detalhe. Rigorosamente, se x ao quadrado é igual a 4, qual o número que é elevado ao quadrado a 4? Bom, o número que é elevado ao quadrado a 4 pode ser x igual a 2 ou x igual a menos 2. Quer dizer, então, tem duas soluções? Sim. Então, quando você for fazer isso aí de maneira mais imediata, x ao quadrado igual a 4, você pode colocar x igual. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Como tem duas soluções, x pode ser mais 2 ou menos 2, a gente coloca aqui o mais ou menos. Para que saiam os dois valores. Detalhe, esse mais ou menos não é da raiz, tá? Esse mais ou menos não é da raiz. O mais ou menos é porque tem duas soluções dessa equação. Então aqui, da mesma forma, eu posso escrever m igual mais ou menos raiz quadrada de 24.
m igual mais ou menos raiz quadrada de 24 dá 2 raiz quadrada de 6, simplificando. Eu não gosto de deixar dúvida. Raiz quadrada de 24. 24 não é 4 vezes 6? Raiz quadrada de 4 dá 2. Então dá 2 vezes 6. Por isso que eu escrevi daquela forma, tá? Então, resposta. Ele pede, determine m para que a equação tenha duas raízes reais iguais. A resposta, então, m igual a menos 2 raiz quadrada de 6 ou m igual mais 2 raiz quadrada de 6. Prontinho, essa é a resposta. Pessoal, agora eu vou fazer mais uma questão da apostila. Apostila volume 1, página 55. Volume 1, página 55. Trata-se da questão de número 3. Na questão 3 ele fala o seguinte: o conjunto de solução da equação 2 sobre x mais x sobre x menos 1 igual a 1 sobre x ao quadrado menos x. Então ele pede o seguinte: qual o conjunto de solução dessa equação? Eu acabei de dizer, falei há pouco, melhor dizendo, ao resolver uma equação como essa, logo de início, como a incógnita comparece no denominador, é melhor que você imponha as condições de existência. Imponha as condições de existência. X aqui não pode ser 0, senão anula esse denominador. X aqui também não pode ser 1, senão anula esse denominador. E 0 e 1 também são os valores que anulariam esse denominador. Então a primeira coisa é isso aqui. Condições. Condições. X diferente de 0 e x diferente de 1. Essa é a primeira, essas são as duas condições. Aqui não pode ser 0, aqui não pode ser 1, senão anula aqui e anularia aqui também. Bom, próximo passo. Para resolver essa equação, nós devemos tirar o mínimo múltiplo comum. Lá na parte de números, foi falado com vocês o seguinte: mínimo múltiplo comum, fatores comuns e não comuns, com os maiores expoentes. Quando você fala, vou pegar os fatores comuns e não comuns, tem que entrar o quê? Todos eles, tem que entrar todos eles. Então, no mínimo múltiplo comum aqui, tem que entrar o x, tem que entrar o x menos 1 e tem que entrar o x ao quadrado menos x. Ocorre o seguinte, repare que x ao quadrado menos x, se você coloca o x em evidência, ou seja, se você fatora isso aqui, fatorar é escrever como um produto, coloca o x em evidência, vai aparecer entre parênteses x menos 1. Quer dizer, esse valor aqui é o mínimo. No mínimo múltiplo comum não tem que entrar todos eles, então tem que entrar o x, está aqui. Tem que entrar o x menos 1 e tem que entrar o x ao quadrado menos x, que é o próprio. É isso aqui. Então, esse é o mínimo. Eu vou tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. Então, mínimo, x que multiplica x menos 1. E aqui também, x que multiplica x menos 1. Esse mínimo dividido por x dá x menos 1 vezes 2. Então, aqui fica 2 que multiplica x menos 1. Mais, esse mínimo dividido por x menos 1 dá x vezes x, x ao quadrado. Esse mínimo dividido por ele mesmo dá 1 vezes 1, 1. Aqui eu cancelo o mínimo, cancelei o mínimo. Vou efetuar esse produto aqui. 2x, ficamos com 2x menos 2 mais x ao quadrado igual a 1. Aqui eu já posso escrever a seguinte equação de segundo grau. Equação de segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 2 menos 1 vem de lá, tá? X ao quadrado mais 2x menos 3 e isso igual a 0. O delta dessa equação é fácil a gente calcular, você vai encontrar delta. B ao quadrado menos 4ac, delta igual a 16. E as raízes dessa equação, x igual
menos b, então menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 dá 4. Sobre 2 vezes o valor de a, 2 vezes 1, 2. Daqui saem dois valores para x. Considerando o sinal positivo, x igual menos 2 mais 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, esses dois valores são as raízes dessa equação de segundo grau. Mas acontece o seguinte, ocorre que x aqui não pode ser 0 e x não pode ser 1. 0 não aconteceu, mas aconteceu, lá eu encontrei x igual a 1. Aquele valor não pode ser aceito, x não pode ser 1, senão anula esse denominador. E anularia esse aqui também. Mas se anula aqui já não vale. Então x igual a 1 não convém. Não convém. Então, resposta. O conjunto solução da equação apenas menos 3. Apenas menos 3. A resposta aí está na letra B. Letra B de bola. Agora nós vamos fazer a questão seguinte, que é a questão 4. Essa questão de número 4, ela é muito pedida em sala de aula. Muito pedida em sala de aula. Então aqui, já vou mostrar para vocês. E preste atenção na solução. Então, questão 4, aí da página seguinte da sua apostila. Dê uma lida aí. Então vamos lá, questão 4. Considere a equação x ao quadrado menos 14x mais 38 ao quadrado, x ao quadrado menos 14x mais 38 ao quadrado igual a 11 ao quadrado. Igual a 11 ao quadrado. Aí ele pergunta o seguinte, quantas raízes reais e distintas tem essa equação? Quantas raízes reais e distintas tem essa equação? Solução. Bom, vou ter que separar aqui, vou separar em duas partes. Primeiro, porque muita gente não resolve essa questão corretamente. Tem gente que só cancela esses quadrados e escreve o seguinte, x ao quadrado menos 14x mais 38 e isso igual a 11. Tem gente que faz o seguinte, então, cancela esse quadrado com esse quadrado, chega nisso aqui, resolve isso aqui, encontra duas raízes e marca que a resposta é letra B de bola. Duas raízes. Está errado. Eu vou te mostrar que está errado, porque aquela ali é simplesmente uma primeira situação, tem uma outra situação. Vou colocar uma coisa aqui mais simples para vocês entenderem, tá? Se x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, qual o número x que é elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado? Repare, o x pode ser 3, que equivale a cancelar esse quadrado com esse quadrado. Realmente, isso aqui está certo, x pode ser 3. Só que tem uma outra situação, ou repare que o x também pode ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado também será igual a 3 ao quadrado. Então, nós temos que considerar essa outra situação. Então, se x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, ou x é igual a 3, ou x aqui também pode ser menos 3. Então, nós temos que considerar também essa outra situação. Espero que aqui esteja claro. Agora, generalizando isso, tá? Vou generalizar. Se a ao quadrado é igual a b ao quadrado, então tem duas situações. Ou a é igual a b, ou a é igual a menos b. Você tem que considerar essas duas situações. Rafael, que está aqui me ajudando, meu filho, está entendendo isso aqui. Já fez cálculo? Não é possível. Já fez cálculo 1, 2, 3? Fez o 4 também? Não tem mais 4. Não tem mais cálculo 4, não. Ah, as coisas mudaram demais. Não tem mais cálculo 4 na engenharia civil. Quando eu fiz, tinha cálculo 1, 2, 3 e 4. Ah, você fez engenharia civil? Não, fiz matemática, mas essa parte
do currículo era o mesmo, era comum as exatas. Cálculo 1, 2, 3 e 4. Agora o cara pegou moleza e só fez 3. Mamão com açúcar. Isso chama mamão com açúcar. Bom demais. Bom, enfim, mas ele fez o 3, então ele entendeu. Aqui então, essa é uma primeira situação, tá? Primeira situação. Segunda situação. Vou colocar aqui a segunda. Como já expliquei ali detalhadamente, ou esse é igual a esse, já está aqui. Ou esse é igual a menos esse. Ou x ao quadrado menos 14x mais 38 igual a menos 11. Igual a menos 11. Dessa primeira, passa o mais 11 para cá, encontramos a equação x ao quadrado menos 14x mais 38. Vamos fazer de uma vez, tá? 38 menos 11, que vai dar 27. E isso igual a 0. Calcule o delta dessa equação. B ao quadrado menos 4ac. Isso é a parte fácil, né? B ao quadrado, 196, menos 4ac, menos 108. 196 menos 108, 88. X igual. Aqui, gente, como ele já pede somente quantas são as raízes reais, eu vou continuar ali, mas já poderia falar assim, ó, delta positivo, duas raízes reais diferentes. Aqui eu já chego em duas raízes reais diferentes, aí eu parto para outra e vou descobrir quantas raízes reais tem essa aqui. Mas aqui, não custa nada continuar aqui, vou continuar mais um pouco. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 88, sobre 2a. Bom, x igual a 14, mais ou menos, raiz quadrada de 88, aqui ó, no detalhe, 88 é o mesmo que 4 vezes 22, 4 vezes 22, raiz quadrada de 4 dá 2, então dá 2 raiz de 22. Então, raiz quadrada de 88, 2 raiz quadrada de 22 sobre 2. Aqui você pode dividir tudo por 2, você vai encontrar x igual a 7, mais ou menos, raiz quadrada de 22. Então aqui tem dois valores para x, tá? X igual a 7 mais raiz quadrada de 22, x igual a menos, 7 menos raiz quadrada de 22. Duas raízes reais diferentes. Agora para outra aqui, vamos pegar o menos 11 e passa para lá. E resolver a equação. Passa o menos 11 para cá, x ao quadrado, menos 14x, menos 11 passa para cá, mais 11, mais 38, 49. E isso igual a 0. Delta, b ao quadrado menos 4ac. O delta aqui será igual 196 menos 4ac aqui dá menos 196. O delta é 0. Então já posso responder a questão. Essa aqui, com delta aqui positivo, duas raízes reais diferentes. Com delta lá igual a 0, duas raízes reais iguais. A pergunta é quantas raízes reais distintas? São 3 então. Mas vamos continuar aqui. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0 sobre 2. Olha aqui a terceira raiz. A terceira raiz, 7. Então veja, aqui tem duas raízes reais diferentes. 7 mais raiz quadrada de 22 e 7 menos raiz quadrada de 22. Então aqui tem duas. Mais uma aqui, 3. Então resposta, 3 raízes reais e diferentes. 3 raízes reais distintas. Prontinho, morreu aí.